Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Muito prazer, eu sou Esteves e no vídeo de hoje eu volto a falar sobre o Manchester United, que aparece como interessado em Lucas Beraldo, que pediu para deixar o PSG, Newcastle pode desistir de Hugo Ekitike para avançar por Endrick do Real Madrid, Napoli negociou a contratação do goleiro Ederson do Manchester City nos últimos dias, Morgan Rodgers entra na mira do Chelsea, que pode envolver Nicolas Jackson na negociação, vamos falar ainda de Renato Paiva, que é o novo técnico do Fortaleza e muito mais. Sem muita enrolação, já fortalece com seu like e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Desse modo você não perde nenhum vídeo novo aqui do canal. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. Bora ver as transferências já confirmadas. O Juventude anunciou a contratação do atacante Gabriel Veron, que tem apenas 22 anos e estava atualmente emprestado ao Santos, mas pertence ao Porto de Portugal. O jogador fica no time de Caxias do Sul até o fim dessa temporada. PSV Eindhoven da Holanda contrata o centroavante francês Alassane Plea, que tem 32 anos e chega do Borussia Mönchengladbach da Alemanha a troco de 3 milhões de euros. Lens da França contrata o zagueiro Samson Baidoo, de apenas 21 anos, que chega por 5 temporadas. O austríaco deixa o Red Bull Salzburg a um custo de 8 milhões de euros. Especulado aqui no Brasil, o zagueiro Adrielson, de 27 anos, retornou ao Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos, que o contratou junto ao Lyon da França por 2,2 milhões de euros, mais uma quantia em bonificações. O ponta belga Bakayoko assinou até 2030 com o Red Bull Leipzig da Alemanha. O jogador de 22 anos deixa o PSV Eindhoven da Holanda a troco de 18 milhões de euros. Andrea Maximovic também assinou até 2030 com o Leipzig da Alemanha. O meio-atacante sérvio de apenas 18 anos custou cerca de 14 milhões de euros e deixa o Estrela Vermelha lá da Sérvia. O lateral esquerdo dominicano Júnior Firpo está de volta ao Real Betis da Espanha, onde o jogador de 28 anos assinou pelas próximas 3 temporadas e chega sem custos após não renovar com o Leeds United. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. Começando então pelo Fortaleza, que encaminhou a contratação do técnico Renato Paiva, que chega justamente para o lugar de Vojvoda. Pelo menos foi o que confirmou o site Globo Esporte. O português estava por último no Botafogo e foi demitido logo após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes, e chega no Fortaleza com a dura missão de tirar o clube da zona de rebaixamento. E aí, foi a melhor escolha para o Leão do PC? Comente aí. E o Fluminense encaminhou a venda do atacante John Arias para o Wolverhampton após o time inglês aumentar os valores, visto que a primeira oferta já foi recusada. Segundo o site Globo Esporte, a operação gira em torno de 22 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos do jogador, sendo desses valores 17 milhões de forma fixa e o restante então cerca de 5 milhões em bonificações. Além disso, o Fluminense também terá uma cláusula de preferência de compra caso o jogador retorne ao Brasil um dia. Enfim, contratação fechada e é apenas uma questão de tempo para John Arias trocar o Fluminense pelo Wolverhampton. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a Roma da Itália enviou uma nova proposta ao Palmeiras para fechar então com o meia Richard Rios, que seria na casa de 30 milhões de euros, sendo 27 em fixos e o restante então em variáveis. Por sua vez, o colombiano quer que essa transferência seja concluída, já que com a Roma ele já tem um acordo verbal no tempo do contrato e na questão salarial. O Benfica era um dos outros times interessados, mas a Roma então é o grande favorito neste momento para contratar o jogador. Assim como John Arias, também parece ser apenas uma questão de tempo para o time italiano anunciá-lo de forma oficial. Novamente, segundo o Fabrizio Romano, o atacante Ademola Lookman quer deixar a Atalanta da Itália na próxima temporada, e segundo a fonte, a Inter de Milão é um dos times interessados e que prepara uma proposta. O nigeriano está na mira também do Atlético de Madrid da Espanha e só deve deixar o time de Bérgamo por algo na casa de 40 milhões de euros. Até o momento, não há propostas, apenas esses dois interessados. O atacante Igor Paixão já deu sinal verde para o Olympique de Marselha da França avançar e fechar a sua contratação. Agora o time francês negocia os valores da transferência junto ao Feyenoord da Holanda, onde por lá o jogador se destacou na última temporada. Segundo o jornalista Felipe Silva do site All Sport, o time francês aumentou os valores em relação à primeira oferta que foi apresentada. E vale destacar que ele chega para o lugar de outro brasileiro, que é Luiz Henrique, que foi vendido à Inter de Milão da Itália. Crystal Palace e Southampton, ambos do futebol inglês, estão interessados no atacante Viktor Tsigankov, que pertence ao Girona da Espanha. Segundo o portal espanhol Fichajes, os dois times iniciaram as negociações pelo atacante ucraniano de 27 anos, que tem uma cláusula de rescisão na casa de 30 milhões de euros.
O Sunderland entrou na disputa pelo meia Granit Xhaka, que pertence ao Bayer Leverkusen da Alemanha e já é alvo do Milan da Itália e do Neon SC, time que foi promovido recentemente à primeira divisão da Arábia Saudita. Inclusive, com esse time, o suíço já tem um acordo verbal na questão contratual, mas ainda resta chegar a um acordo com o Bayer Leverkusen, que pede algo na casa de 15 milhões de euros para vender o jogador. A informação é do jornalista turco Ekrim Konur. A pedido do técnico Antonio Conte, o Napoli da Itália está no mercado em busca de um novo goleiro. Foi o que revelou o jornalista Fabrizio Romano. Nos últimos dias, o time italiano entrou em contato com o brasileiro Ederson e até teve uma rodada de negociações, mas acabou não evoluindo. O Napoli teria desistido do jogador de 31 anos por ser uma contratação inviável neste momento. Especulado também no Galatasaray da Turquia, Ederson tem apenas mais um ano de contrato com o Manchester City e vem sendo bastante criticado, principalmente pelo torcedor, já que ele vem deixando a desejar. Inclusive, o que se especula na imprensa inglesa é que o Manchester City já trabalha e tenta a contratação do novo goleiro para a próxima temporada. Com isso, então, aumenta ainda mais as expectativas que o jogador deixe o time. O meio-atacante Morgan Rodgers, de apenas 22 anos, entrou na mira do Chelsea para a nova temporada e seria um dos grandes objetivos para a atual janela de transferências. Segundo o jornal britânico The Sun, o Chelsea avalia envolver o atacante Nicholas Jackson na negociação com Aston Villa, com a ideia então justamente de reduzir os valores pedidos por Rodgers. Mesmo assim, o negócio é bem complicado pelo jogador, que tem um contrato com Aston Villa até o meio de 2030, e se fala que ele só deve deixar o time por algo na casa de 100 milhões de euros. O Newcastle segue em busca do novo centroavante no mercado para a próxima temporada, e Endrick do Real Madrid virou a mais nova opção neste momento. Segundo publicação do portal espanhol Defensa Central, o Newcastle estaria disposto a desistir do francês Hugo Ekitike, recordando que o time já fez uma oferta na casa de 70 milhões de euros, mas deve ser recusada pelo Eintracht Frankfurt, que pede mais de 90 milhões de euros pelo jogador, valores que o Newcastle considera muito alto e não deve investir. Por isso então, o time avalia uma nova opção para o setor. Endrick viu Gonzalo Garcia se destacar na Copa do Mundo de Clubes e terá uma concorrência ainda maior nesta temporada. Até por isso então, o empréstimo não estaria sendo descartado, quando o jogador sonha em jogar a Copa do Mundo do ano que vem. Porém, a ideia do Newcastle não seria um empréstimo, a ideia é realmente contratar o jogador em definitivo e fazer então uma proposta tentadora para convencer tanto o Real Madrid como também o jogador. Agora, de fato, terá que convencer o presidente Florentino Pérez, já que se for para negociar o jogador, a ideia seria um empréstimo, até mesmo para que ele tenha mais tempo de jogo e possa evoluir, podendo ser usado futuramente, já que o mandatário vê o jogador como muito promissor. Neste cenário, times como o Olympique de Marselha da França, PSV Eindhoven lá da Holanda e ainda o Sporting de Portugal seriam alguns interessados e tentam o empréstimo do jogador para esta janela. Enfim, o que você acha? Será que o Newcastle seria um bom destino para Endrick? Será que lá ele teria mais minutos em campo e voltaria então a se destacar como era aqui no Palmeiras? Comente aí! E como já mencionado aqui no canal nos últimos dias, o zagueiro Lucas Beraldo pediu para seus empresários para deixar o PSG na próxima temporada. Hoje o Manchester United aparece como um forte interessado no brasileiro e pretende avançar com uma proposta em breve. A ideia de Beraldo é ir para um time onde ele seja titular incontestável e tenha um protagonismo maior. Por sua vez, o PSG não descarta ouvir propostas pelo jogador, mas pede algo na casa de 30 milhões de euros. As informações são do jornal francês L'Équipe. E o mercado da bola de hoje então fica por aqui. Se você gostou, já deixa o seu like e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Estamos quase batendo a marca de 20 mil inscritos e eu ficaria muito feliz se você fizesse parte disso. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, desejo a todos um ótimo e abençoado dia e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço!